mencionar aqui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que segue articulando a todo vapor nos bastidores. Eu proponho que a gente fale aqui com a nossa repórter, sempre competente, Bia Manfredini, que tem atualizações sobre os últimos movimentos aí nos meandros, né, nos labirintos de Brasília, realizados pelo governador paulista, né? Então conta pra gente, Bia, sobre a sua apuração exclusiva sobre os recentes movimentos de Tarcísio, por favor. Pois é, Marinho, bom dia para você, para todo mundo aí no Morning Show, também para quem nos acompanha. Olha, a informação é que Tarcísio e Hugo Motta tiveram um jantar a portas fechadas no Palácio dos Bandeirantes no último domingo agora, antes então da anistia ser pautada na Câmara dos Deputados. Para a gente refrescar a memória, Tarcísio tinha uma viagem programada já há algum tempo para Brasília nessa segunda-feira. Ele desistiu de última hora, ninguém entendeu muito por quê, e o que os aliados dele disseram na época é que ele tinha reavaliado a situação e tinha entendido que já tinha feito tudo o que era possível sobre a anistia e que o projeto já estava bem encaminhado com o Hugo Motta. Pois bem, isso foi encaminhado justamente no domingo, nesse jantar que aconteceu aqui em São Paulo, portanto, no Palácio dos Bandeirantes. O que eu apurei é que, além dos dois, que são do Republicanos, estavam outras duas pessoas do partido. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e também o estadual, aqui de São Paulo, Roberto Carneiro. Esse encontro durou cerca de 2 horas e ele foi a cartada final, foi assim que uma pessoa próxima me disse, para que então Hugo Motta justamente colocasse esse assunto, a anistia, em pauta na Câmara dos Deputados. É justamente por isso que Tarcísio entendeu que não precisava mais viajar para Brasília, porque ali naquele jantar ficou firmado, foi garantido por Hugo Motta para o governador Tarcísio de Freitas, então, que a anistia seria pautada ainda nesta semana. Nos bastidores, esse jantar também tem um outro viés, o de tirar Tarcísio um pouco dos holofotes. Isso porque o governador e a avaliação de aliados é que ele ficou com a imagem bastante desgastada ao passar 2 dias, desmarcar compromissos em São Paulo e passar 2 dias com a agenda aberta em prol da anistia na capital federal, em Brasília, e depois também naquele discurso de 7 de setembro, que foi um discurso muito duro ali contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, organizar esse jantar e tirar dali uma promessa de Hugo Motta de que o texto seria mesmo pautado na Câmara nessa semana, foi um meio de articular a anistia nos bastidores, longe dos holofotes, para evitar que a imagem dele fosse mais vinculada a isso e mais desgastada, porque estava sendo usada até pela oposição, como, por exemplo, o governador que abandonou São Paulo para ir para Brasília, entre outras narrativas que foram colocadas. Mas o fato é que foi ali, então, nessa conversa, nesse jantar com 4 pessoas no Palácio dos Bandeirantes, que ficou decidido que a anistia seria pautada, como a gente viu e como realmente aconteceu. Marinho. É isso aí, Bia. Parabéns pela apuração e a gente agradece aqui sua participação. Obrigado. Inclusive, estamos de volta para todo mundo nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio, sintonizados no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, no Morning Show, que segue aqui, deixando vocês bem informados e bem entretidos. Em frente sempre, pessoal. Agora eu quero repercutir. Temos uma sonora extra aqui, minha diretora Helena. Agora sim, vamos ouvir aqui a própria fala do governador Tarcísio de Freitas, cada vez mais mostrando sua habilidade política e rechaçando, qualquer intenção de concorrer ao Planalto no ano que vem. Será que fica de pé? Só o tempo dirá, mas vamos ouvir o próprio aqui. Vamos lá. Com a condenação do ex-presidente Bolsonaro, seu nome é um dos mais fortes para a corrida presidencial. O senhor pretende concorrer à presidência? Não, pretendo concorrer à reeleição. E claro, está mais que certo, mais do que previsível ele seguir, enfim, não negociar esses termos, Porque, enfim, está nítido para todos que qualquer movimentação porque ele é o único governador de primeiro mandato, dos possíveis postulantes ao Planalto. Ratinho Júnior já está no segundo, Zema no segundo, Caiado no segundo, enfim. Ele teria muito mais a perder e tempo e paciência é uma virtude do homem, A ver, mas é muita coisa em jogo, teria que ser por aclamação, tem que ser a missão aí, ô Tarcísio, tá contigo aí. Famoso termo que o Bolsonaro sempre coloca, tem que ser a missão. Doutora Priscila, você acha que virá essa convocação, essa missão rumo ao governador de São Paulo? Ou será que ele fica contente com os bandeirantes? Em nenhum momento eu escutei o Tarcísio se colocar, ele mesmo, como presidenciável. Agora,
O que me chama a atenção é ele ratificar essa vontade de, mais uma vez, voltar aqui ao governo, né? Buscar o governo. Sabe por quê, Marinho? Dessa anistia de ontem. Depois que pautou essa anistia, me chama a atenção ele ratificar, falando, olha, eu vou de novo. Então eu tô trazendo coisas da minha cabeça, tá, gente? Porque eu acho que assim, se ele tá colocando, ratificando que ele vai de novo trazer aqui o governo, já pensando que pode ser, muito embora a gente viu aí que há pouco o Paulo da Força falou que não vai ter anistia total. Porque o grande problema do PL, eles buscam a elegibilidade do Bolsonaro. E assim, conseguindo, de fato, o Tarcísio não teria, né, alternativa que não buscar o governo. Então, eu acho que também é uma maneira dele também se precaver de não colocar ele já logo no ponto de partida para não ser queimado. Tendo em vista que ele tem uma boa aceitação aqui no estado de São Paulo. Dentre os presidenciáveis, ele sai à frente de todos eles, Zema, enfim, Caiado. Então, eu acho que, na verdade, ele está se precavendo, mas já antevendo uma possível, né? A gente viu aí que ele jantou com o Hugo Mota, essa coisa foi pautada, não estava para ser pautada, mostra a força que ele tem tido em todos os cenários, Marinho. Ele falou, ele pretende, e aqui o verbo é pretende. Esse verbo é muito importante. Pretende concorrer à reeleição aos bandeirantes. Ficou dúbio. Mas se houver qualquer, enfim, convocação, missão, mudança dos ventos e das nuvens políticas, aí a história é outra, tá? Mas enfim, quero ouvir vocês. André, eu acho que tem uma questão aí importante. O pretende, ele é bastante relevante nesse caso, mas tem um outro ponto que eu acho que demonstra mais do que todos os outros a habilidade política com que o governador Tarcísio tem se mostrado. Sim. Porque, veja, ele tem lutado publicamente pela anistia, tem defendido publicamente a família Bolsonaro. Para quê? Para que, eventualmente, se chegar mais perto das eleições e não houver mesmo chance do Jair Bolsonaro sair candidato, ele mostrar para o mundo que ele defendeu, que ele fez o que era possível, mostrar lealdade para a família Bolsonaro, porque sabe que isso é um componente político extremamente relevante. Enquanto isso, ele coloca panos quentes como se, por exemplo, eu não vou tratar de uma candidatura porque ainda existe uma possibilidade. Ele alimenta a possibilidade do Jair Bolsonaro ainda concorrer ao pleito e vai ficando como se fosse assim, um soldado à disposição caso efetivamente lá na frente, e lá na frente para o Tarcísio é um lá na frente mais ou menos, porque como ele é governador do estado de São Paulo, ele tem que sair do posto dele para se candidatar, ele estará assim, sem a pecha de traidor, como se fosse o caso dele hoje se colocar à disposição para ser presidente do Brasil nessas circunstâncias. Eu vejo dessa forma, com muita inteligência e habilidade política. Deixa eu só pegar esse gancho, André, porque, em primeiro lugar, eu vou discordar de ti só porque tu postou ontem que tu virou dobradinha da Jéssica, eu fiquei com ciúmes, né? Essa é a primeira coisa. Então, obviamente, tem uma questão pessoal nesse meu comentário. Mas é o seguinte, gente. A tua análise está perfeita, só que eu acho que isso mostra exatamente ao contrário. A inabilidade de Tarcísio de Freitas. Porque todos nós sabemos que o que sustenta e o que enriquece a candidatura de Tarcísio é justamente a boa relação com ele. Só que o que acontece? Cada vez mais está sendo impossível manter essa boa relação. Cada vez mais os barcos estão se distanciando. Então, ou ele demonstra a fidelidade ao projeto de Bolsonaro, tendo que lidar com o Eduardo Bolsonaro como um franco atirador de forma internacional, ou ele se mantém sendo aquele ponto estável para o Centrão, o ponto estável para o empresariado, o ponto estável para todas as pessoas que querem o Tarcísio. Então, todo o acordo em volta do Tarcísio está ruindo. Ou o Tarcísio vai para um lado ou ele vai para o outro. E qual é a minha opinião? Ele está se atrapalhando nesse quesito. Ele não está conseguindo saber dosar, porque ele vai em um momento e faz um discurso mais forte, dele agrada o Silas Malafaia e agrada o Eduardo. Só que depois ele desagrada o Centrão, desagrada a boa relação com o Supremo, e depois ele já tem que recuar. Então é avanço e recua, que, ao meu ver, faz com que a candidatura de Tarcísio de Freitas esteja em UTI. Eu, particularmente, não acredito mais na potencialidade de haver um verbo desgraçado, né? Que verbo sacana. Eu já me bananei. Essa grande união, esse grande tratado que envolve a candidatura de Tarcísio. Você sabe que tem uma velha piada, Mano Ferreira, da política mineira. Então, tem dois políticos em campanha, ali no auge da campanha, e tem o mais velho e o mais jovem. O mais experiente e o mais novato, eles se encontram num bar de beira de estrada, e o mais velho chega para o mais jovem e fala: mas mal lhe pergunte aí, você tá indo para onde, hein, sou? Aí o mais jovem responde: ué, tô indo para Juiz de Fora, uai. E aí eles terminam o café,
o mais jovem acaba saindo antes, no momento onde o mais velho chega para o garçom, para o atendente, e fala: ó, o garoto aí acabou de me dizer que está indo para Juiz de Fora, mas na verdade ele acha que, para eu achar que ele está indo para Belo Horizonte, mas na verdade ele está indo para Juiz de Fora mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso é a velha malandragem mineira, que se aplica a qualquer política inteligente, que o Tarcísio, sem dúvida alguma, faz parte. Ou seja, ele diz que pretende concorrer ao Bandeirantes até não depender mais dele. Eu acho que está claro para todo mundo, né? Exato. Uma coisa é o discurso político, é a narrativa política. Outra coisa é como as coisas de fato se operam na política real. São camadas muito diferentes. Então, assim como a gente tem visto toda essa movimentação em torno da anistia, e aí ontem estavam todos os bolsonaristas comemorando a aprovação da anistia numa votação retumbante. Aí hoje a gente vê o quê? O relator designado dizendo: não tem mais anistia, isso aqui já ficou claro. Que balde de água fria. Essa é a política real, né? E todo mundo já sabia disso. Quando fizeram o acordo para aprovarem a PEC da blindagem, os deputados bolsonaristas também já sabiam disso e fizeram acordo. Do mesmo modo, a gente vê isso agora com o governador Tarcísio. Ele finge que não é candidato à presidência, mas todo mundo sabe que ele age como candidato à presidência. E tem pesquisa que corrobora Vamos falar dela, essa estratégia. Até porque é uma pesquisa divulgada